Amigos, que prazer, que alegria estar com vocês novamente na sequência dos nossos estudos do livro Os Mensageiros, edição da Federação Espírita Brasileira, psicografia do médium Chico Xavier, editado pelo conhecido espírito André Luiz. Alcançamos hoje o episódio número 22, capítulo 22, Os que Dormem. André Luiz inicia o seu capítulo, como nós nos lembramos, eles estão alojados num campo intermediário entre nosso lar e a crosta terrestre. E Vicente, André, mais o instrutor, estão ali recepcionados por Alfredo e Ismália. Ao invés de viajarem na madrugada, estão aproveitando as horas da madrugada para mais aprendizados no serviço que continua. Depois das experiências relatadas no capítulo anterior, André começa o seu capítulo dizendo que seguiram através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo a edificações muito vastas que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, porém, diz André, as luzes diminuíam gradativamente ou progressivamente. O que estaria acontecendo? Estavam eles preocupados. O próprio Vicente também se assustou com a experiência. E Alfredo, Aniceto e os trabalhadores daquele posto de serviço caminhavam sem surpresa. Naturalmente que a serenidade deles tranquilizava-lhes o íntimo, embora um espanto inevitável, Américo. Estavam ali e a luz começou a diminuir. Ele não cita qual foi o fenômeno, e também não dá para adivinhar, né? Se ele desse uma pista, pelo menos, né? E interessante que ele não fez essa pergunta, provavelmente que não deu chance, porque senão ele faria a pergunta, por que a luz está diminuindo aqui, né? Mas o fato é que foi diminuindo a luz. Isso tem uma razão, eu não sei exatamente quando vai falar isso, é que os espíritos que estão em tratamento ficam incomodados com a luz. Então, vai haver, inclusive, uma citação, em algum instante aí, que as janelas são muito altas e elas precisam de ventilação. Não são janelas, na realidade são frestas, bem no alto do prédio, né, no alto das paredes, antes do teto, umas faixas vazias, não tem nada, exatamente para, ao mesmo tempo, provocar ventilação e iluminar durante o dia, né? Mas à noite é escuro, né? Chama atenção aí a referência às linhas arquitetônicas singulares, bem próprias e vastas edificações, Américo. Na verdade, pavilhões, como ele vai dizer aqui, que se estendiam numa área superior a 3 quilômetros, conforme a avaliação que o próprio André, conforme os cálculos mentais rápidos que ele fez. E dentro desses pavilhões, sombras mais densas. Você tem uma cena para projetar aí. Na realidade, a sombra não está densa, senão a gente não enxerga a cena, né? Então, a cena está bem, a cena está clarinha aí. A gente vê um pavilhão, aí no pavilhão feminino, né? Tem macas do lado direito e a gente só colocou uma maquinha do lado esquerdo para dizer que tem um corredor intermediário aí, né? Mas tem 3 camas do lado direito aí e um pedacinho de uma cama do lado esquerdo, né? É nesse pavilhão que eles entram. E André nota que ali são verdadeiras enfermarias, são espaçosas enfermarias com centenas de abrigados ali. E uma grande quantidade de operários devotados que estavam ali trabalhando, mas em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar. Ele vai dizer que nesse pavilhão eram quase 2.000 internados, né? Aí ele não fez uma separação entre masculino e feminino, né? Entre espíritos masculinos e femininos, mas isso existia em nosso lar. Você se lembra, quando nós falamos das câmaras de retificação, havia uma divisão. A gente adotou a mesma divisão. Não sei se é assim. Aqui não há essa referência, né? O fato é que eles vão visitar cerca de 2.000 pessoas. Então,
esses 3.000 metros quadrados aqui para alojar 2.000 pessoas, porque é um pavilhão único, não é uma enfermaria, como nós estamos acostumados aqui na Terra, onde tem uma cortininha separando, parece que não tem isso. Não são quartos isolados também, porque é muita gente, né? E eles estão dormindo, então esse problema de privacidade não existe, né? Nós vamos saber por que eles dormem lá, né? Aliás, o título do capítulo já é significativo. Os que dormem. Nós vamos entender aqui como pode haver espíritos que dormem no mundo espiritual, qual a razão disso tudo. Mas o fato é que o Alfredo recebeu uma pequenina máquina que seria um aparelho de sinalização luminosa. E se a gente pensar na quantidade de metros calculada por André aproximadamente, e aproximadamente também 2.000 pessoas alojadas ali, nós vamos ter 1,5 metro por pessoa, Américo. Como você disse, sem divisória, todos juntos, acomodados em macas, em tratamento e dormindo. É muito interessante isso. Muito interessante, porque como é muito extenso o pavilhão, então não dá para o Alfredo dar alguma ordem verbal, né? Senão ele tem que gritar, e ali não pode falar alto, né? Para não perturbar até mesmo o sono das pessoas. Tá certo que não é um sono normal, como a gente imagina, né? Ele normalmente está acompanhado de sonhos, às vezes pesadelos, né? Então, eles utilizam esse aparelhinho para fazer sinais luminosos. Então, eles têm lá uma codificação dos sinais, deve ser muito interessante isso. Então, quando começa o trabalho, o sinal é de um jeito, o sinal luminoso. Aí eles começam a fazer alguma coisa. Quando ele dá outro sinal, muda o que eles têm que fazer. Porque não dá para comunicar nessa distância de 3 quilômetros. Está certo que são 3 quilômetros quadrados, mas imagine uma área que tenha 3 quilômetros quadrados, ela tem um quadrado, né, de 3 quilômetros de lado cada um. Então, cheio de camas, né? Então, as ordens são passadas através de sinais luminosos. É uma técnica interessante, para não sair gritando, né? Como você se referiu aí, Américo, que o Alfredo não poderia gritar por aquela extensão, e havia ali um sinal de respeito pelos que dormem. Tanto é que havia uma discrição na comunicação verbal. Os operários ali trabalhando, os espíritos incumbidos de responsabilidades ali, absoluto silêncio. E o Alfredo, diretor daquela instituição situada aqui no espaço entre o nosso lar e a crosta, ele falava, mas falava discretamente. As suas instruções eram voz bem baixa. Então havia um respeito pelo silêncio do local. E no primeiro sinal luminoso desta pequena maquininha que Alfredo manejava, acenderam-se muitas lâmpadas. E aí é que surge a primeira impressão assustadora para André, que descreve ter visto extensas filas de leito ocupados por pessoas mergulhadas em profundo sono. Só que com um detalhe, né? O semblante era um semblante agitado, era um semblante de quem estava com medo, embora alguns traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos, mas em quase todos os olhos aparentemente vitrificados, um pavor na face e até um doloroso desespero de morte, uma cadavérica palidez cobria a face. André ficou mais assustado ainda, Américo. Que história é essa? Ele chegou até a perguntar se isso seria a morte depois da morte. Ele faz essa inferência, seria a morte depois da morte. Então, isso acontece em função do fato de que as pessoas que não acreditam na vida após a morte, ou se acreditam, precisam dormir para esperar o juízo final, né? Então, elas criam na mente uma defesa, né, que acaba levando a esse sono. Mas esse sono nem sempre é tranquilo, às vezes é muito perturbado, né? Porque há histórias, e nós vamos conhecer no próximo capítulo, uma delas de um exemplo real que aconteceu e que o André participou. Então, são pessoas que
não acreditam na vida após a morte, acreditam que estão dormindo, né, que vão dormir esperando o juízo final. Eu me lembro, esse assunto é meio chato, mas eu me lembro de um atendimento espiritual, já contei a você, em que o espírito comunicante, na época que estávamos fazendo o atendimento presencial, né, e já faz muito tempo essa história, o espírito reclamou com o esclarecedor que estava atendendo. Por que você me acordou? O espírito resmungasse, falasse alguma coisa, né? O esclarecedor foi obrigado a fazer alguma pergunta, né? E o espírito ficou injuriado. Não está na hora ainda, não é hora do juízo, né? Ah, mas e se for? Aí ele mesmo refletiu, e se for? Então Jesus vem me buscar, né? E aí o esclarecedor ficou numa situação difícil, né? E Jesus não busca ninguém, a não ser que seja um espírito de altíssimo nível, né? Então, o esclarecedor saiu com essa, olha, eu não sei se Jesus está ocupado ou não, mas se ele estiver, ele vai mandar alguém em nome dele vir buscar você. Preste atenção, observe no entorno, veja se aparece alguém, né? Foi o que deu para falar. E nisso o Espírito falou, estou vendo alguém. E ele está me dizendo isso, que Jesus está muito ocupado, não deu para vir me buscar. Porque a gente acha que Jesus fica à disposição de todo mundo, que ele não tem mais o que fazer, né? Que depois da morte dele nunca mais se teve notícia, né? E nós, espíritas, sabemos que o trabalho de Jesus é constante, né? Ele tem que administrar um planeta todo em tempo real, tomar uma série de decisões que cabem a ele tomar, as que ele delega, os espíritos que estão na escala evolutiva abaixo dele o fazem, mas há coisas que ele tem que ser indagado, né? Então, ele não vem receber ninguém, salvo exceções, aqueles que se destacam demais no serviço empenhado na tarefa do Cristo, esses vêm sim buscados aqui pessoalmente por ele, né? O caso, por exemplo, que se conta de Francisco Cândido Xavier, que Jesus veio recebê-lo pessoalmente na vida espiritual. Haja mérito, hein, Américo? Haja mérito. Haja mérito. Precisa ter muito mérito, precisa trabalhar muito em nome do Cristo para receber essa ajuda. Essa saída aí no atendimento a esse espírito foi muito inspirada, hein? Porque o que a gente vai dizer, amigo? O que a gente vai dizer? É difícil, hein? Porque depois, refletindo sobre essa comunicação, foi interessante, né? No comentário que aparece no grupo após a reunião, mas ainda no centro, porque a gente não comenta isso fora, porque o espírito vai escutar o que a gente está falando. Nessa rede do Criador, a gente se escuta, né? Lá na vida espiritual, eles nos escutam. Por isso que falar mal de gente que já morreu pode ser muito complicado. Se o sujeito é muito evoluído, não tem problema nenhum, mas se não for, ele pode vir aqui tirar o que você está falando aí? Nós vamos ver uma história assim lá no Obreiros da Vida Eterna, quando do desencarne de Dimas, né? Mas então, comentando no grupo a respeito dessa comunicação, a gente teve a oportunidade de dizer que, pelo menos, os espíritas não são iludidos, porque a gente sabe que Jesus só vem buscar aqueles que têm alto nível de mérito, né? Então, eu comentei, se meu pai, que desencarnou quando eu tinha 9 anos, vier me buscar, já está bom demais, né? Nós não temos falsa expectativa de sermos recebidos por Jesus, né? Sem dúvida nenhuma. Até porque a gente não merece, né? A gente ainda tem muito que aprender, né? É isso aí. Mas voltando aqui ao texto de André, ele faz uma comparação que tinha diante deles, ou diante de todos eles ali, centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. E nesse contexto todo, Alfredo, o diretor ali do posto de serviço, falou para Aniceto que, infelizmente, não podia atender a todos. Aqui a gente nota o detalhe marcante aí da necessidade de trabalho, do volume de trabalho que há, né? Porque ele diz que tem a colaboração de 80 auxiliares, estava aguardando o pessoal mais preparado para esse tipo de serviço. Entretanto, cada pessoa ali, cada auxiliar, não podia atender mais do que 5 doentes de uma só vez. E diante dos 1.980 abrigados, ele separou 400, Américo,
mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de um tratamento mais intensivo. E os demais? O Naniceto perguntou, e os demais? Eles vão recebendo, por enquanto, alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Olha que interessante, Américo. O espírito está desencarnado, está desacordado e sendo tratado, inclusive, com alimento. Os caldeirões de sopa que foram citados no capítulo anterior estavam sendo levados a essa enfermaria gigantesca, né? Então, uma boa parte deles, dos 1980, 400 receberiam o tratamento, mais o alimento e mais a medicação. Mas os outros, só mesmo o alimento e a medicação. Então, 400 têm chances grandes de acordar, né? E o Alfredo conhece a história de todos eles, né? Olha que coisa interessante, Orson. Porque você só pode ajudar com eficiência quando você conhece o problema. Então, aqui na Terra, quando a gente faz atendimento fraterno, né, a gente não tem a menor ideia, seja o atendimento fraterno no centro espírita para encarnados como para desencarnados, às vezes a gente não tem a menor ideia da história pregressa, o que a pessoa fez em detalhe, a gente ajuda superficialmente, né? Mas na vida espiritual, onde os recursos podem realmente conferir mudanças nos quadros difíceis que nós encontramos na Terra, depende de um conhecimento profundo da história pregressa. Quais são os méritos e deméritos que determinada pessoa tem, encarnada ou não. Então, veja só, o administrador de Campo da Paz, ele conhece todas as histórias de todos os que estão internos. É por isso que um espírito superior, ele precisa fazer isso. Quando Jesus, no Evangelho, diz que conhece todas as suas ovelhas, ele não estava dizendo que ele conhecia só pelo nome, não. Porque ele é guia da humanidade, ele tem que conhecer todas as necessidades, porque no planejamento reencarnatório, a última palavra é sempre dele, porque ele conhece a trajetória de cada um, sabe exatamente o que precisa aqui e ali. Alguém pode imaginar assim, mas como que ele consegue? É por isso que ele é um espírito que já venceu a ação da matéria. Ele age sobre a matéria, então ele não tem mais limitação. É praticamente um Deus para nós, né? Porque é capaz de coisas que nós nem imaginamos. Né? Por quê? Porque conhece as leis naturais, sabe agir diante das leis, usando as leis naturais para beneficiar esse ou aquele, sempre levando em conta méritos e deméritos. Érico, quando você levanta esse raciocínio sobre o conhecimento integral de cada ser amparado, Jesus conhece a todos e sabe as diretrizes que deve estabelecer, e o nosso Alfredo aí, que não é o Cristo, é um diretor daquele posto de serviço e conhece a todos os abrigados que ali estão, demonstrando já uma superioridade dedicada a eles, né? E porque quando a gente fala em caldeirões de sopa, quando a gente fala em vastas enfermarias, prédios com aquela característica de acolhimento, etc., isto causa muita estranheza em muitos estudiosos do espiritismo e que não aceitam essas informações. Natural até que tenham dificuldade de entender isso, a gente compreende, não estamos aqui para criticar isso, não é o nosso objetivo, estamos aqui estudando a obra, mas considerando aí o respeito que se tem pela condição de cada um, a gente vai lembrar aquela famosa frase que não é espírita, né? A natureza não dá saltos, né, Américo? Nós estamos todos em estágios gradativos de compreensão, de despertamento, e ninguém é violentado pela bondade desses que já dominam a si mesmos e têm conhecimento integral dos fatos. Então, não deve causar estranheza, caldeirão de sopa, medicamentos aplicados, enfermarias vastas, pessoal dormindo no mundo dos espíritos. Nós vamos ver mais uma razão aqui porque dormem, daqui a pouco o capítulo vai indicar, justamente pela condição de cada um, né? A natureza não dá saltos na evolução. Seria muito difícil desencarnarmos e ganharmos uma nuvem, né? E um aparelho para tocar harpa, né? Uma harpazinha para tocar, né? Não é bem assim, não. Há uma referência na Gênese de Kardec, é o espírito de Galileu Galilei, que se comunica pelo médium Famille Camarion,
que diz sobre o mundo espiritual, ainda não dissemos nada, mas ele também é uma criação. Então, veja, há uma pista, na obra de Kardec, há uma pista, que eles não falaram nada. Por quê? Se o Kardec falasse isso naquela época, ele já foi quase crucificado, porque falou que existia espírito e que eles podiam se comunicar, contrariando até a própria proibição de Moisés, né? Então, imagine se ele contasse essas coisas. A gente, às vezes, fica escandalizado com o que a gente lê aqui, né? Fica estranhando, nossa, o sujeito dormindo, parece uma múmia, né? Olhos esbugalhados, né? O que será que está acontecendo? Mas é a realidade da vida espiritual para muita gente. Érico, e você me abre uma perspectiva também, se nem as coisas da Terra a gente conhece completamente, imagine as coisas que virão depois. A nossa própria constituição física, bastante desvendada pela ciência, o desenvolvimento dos vegetais, dos animais, do fundo dos oceanos, as pesquisas astronômicas, todas com grandes conquistas, mas todas ainda limitadas. A gente não tem conhecimento integral de tudo que nós nos valemos na vida material. Imagine depois, então. É verdade, você disse bem. Claro que nós estamos numa época de ciência avançada, ela avança diariamente e dá passos largos hoje em dia. Todo dia tem invenção nova, é uma coisa incrível, né? Isso vale na medicina, no desenvolvimento tecnológico de equipamentos de locomoção, desde o automóvel ao avião, já estão falando em combustível que não seja derivado de petróleo para avião, que é uma coisa sofisticadíssima, né? Então, todo dia tem novidade. Imagine na vida espiritual como não é a coisa, né? E lá o mundo é material nessas faixas, né? Sim, sim, sim. Nessas faixas é material. Aliás, na obra de Kardec há essa referência de que o perispírito para eles é muito denso. Eles às vezes reclamam que o perispírito é denso. Pois é, a Agora, gente essa precisa pensar carcaça nessas. aqui, então, nem se fala, né? A gente precisa levar em conta essas considerações, precisa pensar nisso. O estudo requer avançar o raciocínio, né? Mas voltamos aqui, Américo. Inclusive, você vai ter uma cena aí, porque profundamente tocado pelo que via, André se inclinou instintivamente para o abrigado mais próximo que estava ali ao lado dele, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Vamos lembrar que ele foi médico quando era encarnado. Ele identificou o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, é muito marcante essa expressão aqui, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Américo, assemelha-se aí a um cadáver mesmo. É um cadáver mais revestido, né? É muito estranho isso aí, realmente. Até para quem aceita a tese de André Luiz e para quem lê a primeira vez, é muito esquisito. Mas eu não vejo outra saída, porque a gente acha que vai sair um anjo com asa da Terra. Tem muito chão para isso acontecer, né? E foi aí que André, com bastante descrição, perguntou para Aniceto se estavam vivendo ali uma moradia da morte, depois da morte. E o instrutor, muito solícito, como sempre, com voz quase imperceptível, é importante destacar isso. Aqui temos este sono, André, é verdadeiramente avançada imagem da morte. E aqui ele vai ampliar o entendimento. Aqui permanece, portanto, vamos lembrar, aqueles que estão dormindo, com a bênção do abrigo, que são as instalações, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E, mormente, os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Eu fiz questão de ler aqui completamente a resposta da Aniceto, porque seria muito melhor do que eu tentasse falar. Ali estão aqueles que nunca fizeram nada, que apenas achavam que a vida era uma brincadeira biológica, digamos. Daí ele vai dizer que a crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Você veja que coisa, essa frase
Se a gente tiver essa certeza, e foi Jesus quem nos mostrou que existe vida após a morte, porque de todos os profetas da antiguidade, e não faltou profeta no judaísmo, no povo hebreu, não faltou profeta. O único profeta que voltou após a morte na cruz para dizer: olha, a gente vive na vida espiritual, foi Jesus. Ficou 40 dias com os apóstolos dando as instruções finais. É daí que vem aquela certeza de que existe vida após a morte, a ponto dos primitivos cristãos enfrentarem as feras nos círculos do martírio, porque eles tinham certeza, muitos deles viram Jesus vivo após a morte. Então, essa certeza foi Jesus que nos deu. E basta a crença na vida superior constante daquele que acredita firmemente para não acontecer isso que acontece para a maioria, que não acredita que existe vida. Acorda dormindo é bom, né? Chega dormindo a vida espiritual. Chega dormindo é melhor, né? Chega dormindo é bem melhor. Érica, é interessante essa observação que você fez, porque até o capítulo também vai nessa direção. A reflexão em torno da imortalidade da alma desenvolve faculdades no ser, no espírito, e aí adentram as regiões espirituais num estado mais animador, pelo menos quanto à locomoção e até a aquisição gradativa da consciência. Mas aqueles que só negam, tem gente que nega, não acredita em nada, não, isso é tudo bobagem, isso não existe, apesar de muitas vezes vinculados até a cultos de religiões, a cultos de atividade religiosa, cultos externos, né? Apesar de às vezes serem adeptos de religiões, apenas por formalidade, né? Não creem assim com tanta convicção, mas será mesmo, né? Quer dizer, essa descrença natural também provoca este sono, esta inconsciência no despertar na vida, ou no continuar dormindo na vida espiritual. A frase mais abaixo diz que eles dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativas. Então, de tanto cultivar o negativismo, eles acabam quase que paralíticos na vida espiritual, ficam lá parados, né, sem se mover, mas a vida não é interrompida, né? E, portanto, um dos sinais de vida desses espíritos é a respiração, o calor, a temperatura do corpo, o batimento cardíaco, que o perispírito tem os órgãos que tem o corpo denso, até porque Kardec vai dizer na Gênese que a conexão do perispírito com a matéria densa é feita molécula a molécula. Então, existe uma correspondência dos órgãos densos no corpo denso, no corpo menos denso, que é o corpo espiritual, né? Mas, enfim, isso acontece, né? Sem essa obra de André Luiz, nós não saberíamos disso. Então, esse é um alerta fantástico para todos nós cultivarmos a certeza da vida após a morte, que o Espiritismo nos dá com mais detalhes ainda, porque fala da vida após a morte como nunca, né? Kardec já abriu o campo para dizer que o mundo dos espíritos, o mundo invisível dos espíritos existia. Engraçado que sempre existiu, né? E a gente comemora que Cristóvão Colombo, Cabral, descobriu a América, descobriu o Brasil, mas Kardec descobriu o mundo invisível, o que você não vê. Então, precisa ser muito inteligente para descobrir o que você não vê. Enquanto a gente descobre o que vê, é fácil, né? Mas veja só a inteligência do espírito, tem certeza da vida após a morte, ele sabe e criou métodos interessantíssimos para saber se um espírito é evoluído, se não é. Está lá no Livro dos Médiuns, né? Então, primeiro, ele descobriu porque ele foi observar os fenômenos com atenção. E, observando com atenção, ele deduziu a existência do mundo invisível, que é uma coisa fantástica, né? Simplesmente muda a vida de muita gente aí. Os navegadores que descobriram as Américas, ou o Brasil, por exemplo, eles descobriram, chegaram lá e estava lá, ó, já estava lá. Estava lá. E Kardec, porque o fato de descobrir não quer dizer que não existia antes, já estava aqui o território.
Agora, o Kardec também, o mundo espiritual já existia. Ele concluiu pela existência diante do fenômeno, do critério da observação sistemática, objetiva, didática, científica, isso que é interessante. Aliás, isso abre uma perspectiva imensa. Agora, essa questão de continuar dormindo, Américo, resultante da descrença ou da crença de que vai dormir eternamente até o dia de um chamado, como você citou o exemplo do atendimento fraterno aí, do atendimento espiritual, tem muita lógica, porque a gente condiciona a mente, a gente acredita naquilo e acaba vivendo aquilo que a gente acredita. Então, nós temos aí, André Luiz está assombrado, né? Mas o Aniceto, esclarecendo a ambos, pôs aí aquela frase que você vai ilustrar, muito importante esta frase, dita por Aniceto. Gostaria até que você mesmo lesse. O Aniceto vai dar mais detalhes nessa frase. Ele diz que a fé sincera é uma ginástica do espírito. E quem não a exercita na terra, preferindo a negação, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Olha só que coisa interessante, que alerta para todos nós, né? Então, a fé sincera não é alguma coisa para a gente pendurar ou no pescoço ou no pulso para dizer, olha, eu tenho fé sincera. Não. Ela precisa ser assimilada realmente. Quando assimilada, ela faz o que o Aniceto chamou de ginástica. O espírito se prepara para a vida após a morte. E olha só o fato de a gente cultivar a certeza da vida após a morte, nós estamos nos exercitando e poderemos chegar lá, como você disse, em condições melhorzinhas, pelo menos. Bom, para nós que somos espíritas, estamos habituados com essa literatura, com essas informações, com a riqueza de conteúdo oferecido pela grandeza da doutrina espírita, estamos aí com o material à disposição. Basta que nos apliquemos a pesquisar, refletir sobre esse conteúdo, porque isto é uma ginástica do espírito, sem dúvida. Quem não exercita pode chegar lá sem movimento. Agora, se nós soubermos exercitar isso refletindo sobre o assunto, ou conversando sobre ele, isso vai ser um fator muito importante, que não nos isenta, claro, do esforço no bem. Não basta apenas saber, eu sei, existe vida espiritual. Não é apenas isso, né? Nós vamos ter que viver esta crença, como o Américo disse agora de pouco. Isso muda a perspectiva da vida de muita gente. Mas aí temos que parar para pensar como é que isto muda. Você disse de Jesus 40 dias com os discípulos, orientando, dando instruções, e esses discípulos avançaram pelos séculos afora, contagiando pessoas e mentes e gerações com aquela crença convicta. Jesus nos mostrou, a vida continua mesmo. Continua estuante, né? Não existe morte, né? Morte não mata ninguém, dizia isso aos espíritos no tratamento espiritual. Morte não mata ninguém, só muda de lado. Agora, do lado que você está, você não consegue falar com seus familiares que ficaram, só isso. Isso é uma certeza que nós fomos adquirindo pelo conhecimento doutrinário. É claro que nós não tivemos essa experiência guardada, lúcida dentro de nós. Mas todos nós, todos os que estão encarnados na Terra, já foram e voltaram um monte de vezes. E mesmo assim, a gente nega isso, né? Está lá dentro, lá no fundo. Tanto é que na hora da morte, muita gente que duvida que a vida continua, fica sobressaltado. Será que tem? Será que não tem? Porque já desencarnou um monte de vezes e viu que tinha, né? Então, a conferir, todos nós vamos conferir depois o que vai acontecer. Bom, não é difícil a gente imaginar aqui, e o próprio capítulo vai citar isso, que esses que dormem vão despertar gradativamente. Inclusive, tem 400 aí em condições de próximo despertar. Aí vão entrar, Américo, numa nova fase, né? A fase de descoberta de que continuam vivendo, são imortais e vão se deparar, portanto, com a nova realidade de serem imortais e tomarem conhecimento desta realidade.
Aí André vai descrever que, diante de uma movimentação daquele aparelho de sinalização, cada qual determinando ali uma operação diferente, os servidores do posto começaram a distribuir pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio. 2/3 daqueles 400 abrigados em tratamento em vias de despertamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador tratado em ocasião anterior. Olha aí os trabalhadores aplicando o sopro curador. Mas todos os movimentos eram transmitidos pela sinalização luminosa, sempre partida das mãos do administrador. E esse administrador aí, o nosso Alfredo Américo, tem o controle de tudo que acontece ali, ele que comanda a movimentação dos trabalhadores na assistência a esses espíritos em tratamento. Eu queria voltar um pouco nisso que você falou, Orson, porque talvez a gente tenha que amarrar com o capítulo passado. Você disse que esses que estão dormindo, eles vão acordar e entrar numa outra fase. Foi a fase dos dementados, que nós vimos no capítulo anterior, em que o Malaquias, o Aristarco e uma senhora que não teve o nome declinado, viviam lá, atormentados com situações que tinham ocorrido na crosta e que eles achavam que estavam vivos. Então, acorda achando que está vivo, que eles têm um corpo que é semelhante ao que eles tinham, e com as mesmas preocupações que tinham na Terra. Então, eles passam por esse período de demência até que a lucidez vai chegando pouco a pouco, eles refletem, então, sobre a possibilidade de estarem do outro lado da vida, o lado que a gente chama de morto, né? Na realidade, não existe, né? Está todo mundo vivo, né? Morte não existe. E a gente percebe, Américo, uma sequência gradativa, né? Nós temos aqui os que dormem, recolhidos numa situação de dormência, depois eles despertam e acham que estão vivos na Terra ainda, até que a lucidez vai aparecendo gradativamente. Diferente foi a situação de André Luiz e Vicente, que passaram um verdadeiro, entre aspas, pesadelo acordado no umbral para serem recolhidos e trazidos. Vejam a variedade de situações que podem ocorrer no mundo espiritual. E o André não se lembra nada do momento da morte, ele simplesmente apagou. Ele foi desencarnado numa cirurgia, né? Uma cirurgia na região abdominal. Ele teve um câncer abdominal. Então, ele desencarna e nem se deu conta. Quando ele acorda, ele já acorda lá na região difícil que ele viveu, né? Então, cada caso realmente é um caso, né? Foi muito importante essa amarração que você fez aí agora no final, com o capítulo anterior sobre os dementados, porque realmente é uma lógica tremenda de tudo isso. A gente vai percebendo os passos gradativos de despertar no mundo espiritual em virtude desse tratamento que inclui a paciência desses servidores, a bondade do administrador ali do posto de serviço, aguardando a reação de cada um, ninguém está abandonado nem forçado. E André estava impressionado com tudo aquilo, fez aí indagação sobre o benefício da água, o socorro das forças novas, o passe mesmo, o sopro curador. E o capítulo vai encerrar com uma observação do Aniceto, atendendo ali a impressão, ao susto de André. Cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. São as duas últimas frases do capítulo, demonstrando mesmo a nossa multiplicidade de condições e de necessidades que cada um de nós apresenta. Nós estamos aqui participando de uma gravação de um capítulo, eu e Américo aqui comentando o capítulo, os amigos estão participando, ouvindo o capítulo, interagindo no chat, mas cada um de nós tem uma característica peculiar, individual, que vai aparecer no momento de cada situação, sem dúvida nenhuma, tanto na desencarnação, como na encarnação, como nesse despertar gradativo da consciência. É muito grande tudo isso, Américo. E veja que nem todos receberam o tratamento de passe. Dos 400, 2/3 receberam passes magnéticos. E por que os outros receberam? Porque não adianta, né? Não adianta, não vai fazer nada de útil.
e alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Ele nem diz quanto, mas deve ser uma meia dúzia de 7 ou 8. Que coisa. Muito bem, nós concluímos o capítulo. E qual é o capítulo da próxima semana, Mélio? Isso vai ser um pesadelo, esse capítulo. Depois os dementados, os que dormem, o que vem por aí? Os pesadelos. Meu Deus do céu! É o nome do capítulo? Pesadelos é o nome do capítulo, 23. Poxa. A gente brinca, torna descontraído, mas o assunto é muito sério, né? É sério. Os pesadelos advindos da consciência culpada, principalmente, e de tantos outros fatores ainda presentes na nossa evolução espiritual. Mas é o assunto da próxima semana. Aguardamos vocês todos com a alegria de sempre e o desejo de todos estarmos aproveitando bem essas oportunidades às terças-feiras. Muito obrigado, então, e até a próxima semana. Tchau. Até a próxima.